A verdade suprema é a revelação do amor do Pai. O Evangelho é um só. Esse foi o tema da terceira catequese do Papa Francisco durante a audiência geral, dedicada à Carta aos Gálatas. Nas duas catequeses anteriores, o Papa inaugurou um novo ciclo comentando as dificuldades enfrentadas pelo discípulo na obra de evangelização na Galácia. Paulo apresenta-se simplesmente como servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus, e não pode fazer outra coisa senão dedicar-se com todas as suas forças a esta missão. Portanto, comenta Francisco, compreende-se a tristeza, a desilusão e até a amarga ironia do apóstolo em relação aos Gálatas, que aos seus olhos tomam um caminho errado, que os levará a um ponto de não retorno. O eixo em torno do qual tudo gira é o Evangelho. Para Paulo, o Evangelho é o que ele prega, o querigma, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus como fonte de salvação. O Evangelho que se exprime com 4 verbos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu no 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas. Assim, diante de um dom tão grande que foi dado aos Gálatas, o apóstolo não consegue explicar por que eles pensam em aceitar outro evangelho. Contudo, continua Francisco, devemos notar que esses cristãos ainda não abandonaram o evangelho anunciado por Paulo. O apóstolo sabe que eles ainda estão a tempo de não dar um passo falso, mas admoesta-os com vigor. L'apostolo, però, non può rischiare che si creino compromessi su un terreno così decisivo. O apóstolo não pode arriscar que se criem compromissos num terreno tão decisivo. O Evangelho é um só, e é aquele que ele anunciou. Não pode haver outro. Atenção, escreve o pontífice, Paulo não diz que o verdadeiro Evangelho é o seu, porque foi ele que o anunciou. Não. Isto seria presunçoso, seria vanglória. Aliás, afirma que o seu Evangelho, o mesmo que os outros apóstolos anunciavam em outros lugares, é o único autêntico, porque é o de Jesus Cristo. E assim escreve: Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Paulo usa termos duros, usa 2 vezes a expressão anátema, que indica a exigência de manter afastado da comunidade aquilo que ameaça os seus fundamentos. E conclui: quando se fala do Evangelho e da sua possível deturpação, não se transige. A fé em Jesus não é uma mercadoria a negociar. Francisco explica que essa situação descrita no início da carta parece paradoxal, pois todos os sujeitos em questão parecem ser animados por bons sentimentos. Os Gálatas que ouvem os novos missionários pensam que assim serão ainda mais agradáveis a Paulo. Os inimigos de Paulo parecem ser animados pela fidelidade à tradição e justificam até as insinuações e suspeitas a respeito de Paulo, considerado pouco ortodoxo no que se refere à tradição. Porém, lo stesso apostolo è ben consciente che la sua missione è di natura divina. O próprio apóstolo está bem consciente de que a sua missão é de natureza divina e, por isso, é movido por um entusiasmo total pela novidade do Evangelho. A sua ansiedade pastoral leva-o a ser severo, porque vê o grande risco que os jovens cristãos enfrentam. Por fim, Francisco recorda a todos a importância di saber discernir. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento
che predica il Vangelo. Muitas vezes vimos na história, e também o vemos hoje, alguns movimentos que pregam o Evangelho à sua maneira, às vezes com seus verdadeiros carismas, mas depois exageram e reduzem todo o Evangelho ao movimento. E este não é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho do fundador, da fundadora. E isto, sim, pode ajudar no início, mas no final não dá frutos com raízes profundas, adverte o Papa. Concluindo, por isso, a palavra clara e decisiva de Paulo foi saudável para os Gálatas e é salutar também para nós. Fu salutare per i Galati ed è salutare anche per noi. A ressurreição do Líbano requer gestos concretos do mundo. A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut, capitale del Libano, che ha provocato morte e distruzione, il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa. Um ano após a terrível explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, que causou a morte e destruição, meu pensamento se volta para aquele querido país, sobretudo para as vítimas, suas famílias, os muitos feridos e aqueles que perderam suas casas e seus empregos, e muitos perderam a ilusão de viver. Foi o que disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, 4 de agosto, lembrando a tragédia de exatamente um ano atrás, quando a onda destrutiva causada pela detonação de um depósito de explosivos no porto provocou a morte de mais de 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos. Mais de 300 mil pessoas também foram deslocadas após casas e bairros inteiros terem sido varridos pelo que é considerado uma das mais poderosas explosões não nucleares da história. A atenção do pontífice continua voltada para o país do Oriente Médio após o dia de oração e reflexão pelo Líbano em 1º de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos Cedros. Naquele dia, recordou em seu apelo, juntamente com os líderes religiosos cristãos, acolhemos as aspirações e expectativas do povo libanês, cansado e desapontado, e invocamos a luz de esperança de Deus para superar a dura crise. Uma crise econômica, social e política que dura desde 2019 e que levou metade da população, denuncia Médicos Sem Fronteiras, a viver em extrema pobreza, com menos de $1 por dia. Por esta razão, o Papa também apela à comunidade internacional, pedindo que ajude o Líbano a realizar um caminho de ressurreição com gestos concretos, não apenas com palavras. Espero, continuou o Santo Padre, que a conferência que está sendo realizada pela França e pelas Nações Unidas a este respeito seja frutífera. Espera-se que $350 milhões sejam arrecadados no encontro de hoje através de doações e investimentos, enquanto o país ainda está sem governo, com o primeiro-ministro encarregado, Najib Mikati, tentando aplainar as divergências entre as forças políticas. Enquanto isso, a reconstrução de Beirute prossegue e as pessoas começam a voltar para suas casas, graças em parte aos esforços da Caritas, das organizações internacionais e à extraordinária contribuição dos jovens e da sociedade civil. Um lugar que o Papa gostaria de abraçar de perto. Queridos libaneses, concluiu o pontífice, meu desejo de vir visitá-los é grande e nunca me canso de rezar por vocês para que o Líbano se torne novamente uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz para todo o Oriente Médio. Do Santuário de Ars, na França, um convite para rezar pelos sacerdotes. Nesta quarta-feira, 4 de agosto, a Igreja festeja São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars. Sua vida pode ser resumida no pensamento. Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Nascido em 8 de maio de 1786 em Dardilly, próximo a Lyon, e falecido aos 73 anos no dia 4 de agosto de 1859, foi beatificado pelo Papa Pio X em 1905 e canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI, que o proclamou
em 1929, padroeiro dos párocos. Em 1959, por ocasião do centenário de sua morte, São João XXIII dedicou-lhe a encíclica Sacerdote Nostri Primordia, apresentando como modelo para os sacerdotes. Em 2009, nos 150 anos de sua morte, Bento XVI convocou um ano sacerdotal, para favorecer e promover uma maior renovação interior de todos os sacerdotes e um testemunho do evangelho mais forte e mais incisivo no mundo contemporâneo. Joie de lever le regard vers les monts, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu saint miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher. Par ses blessures nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, Joie d'espérer contre toute espérance. Qui, loin de Dieu, survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs.